Então, aqui nós temos a nossa parte das costas já pronta, com todos os quadrados montados. Para esse tamanho GG, nós fizemos o quadrado, como nós fizemos antes, com 6 carreiras de pontos V duplo. Então, nós temos 5 quadrados de largura e 5 quadrados de altura para as nossas costas. A nossa peça vai ficar dessa forma. Então, agora nós vamos reservar essa parte das costas e nós vamos começar a trabalhar as partes do bojo, as partes da frente. Nós vamos fazer duas partes exatamente iguais a essa, com as carreiras de pontos altos, as flores da mesma forma, porém menores. Nós vamos trabalhar com apenas uma carreira de ponto V e depois nós vamos fazer essa parte dos quadradinhos alternando pontos altos e correntes para nós montarmos a nossa frente. Vai ficar dessa forma. Aqui eu já adiantei uma parte para o nosso vídeo não ficar tão longo. Nós vamos fazer essa parte do bojo, que nós vamos ter a medida. Nós vamos ter uma medida de aproximadamente 26 centímetros. Nós vamos trabalhar 82 correntinhas, mais 3 correntes para subir, para quem gosta de trabalhar com a contagem de correntes. E aí nós vamos trabalhar os pontos altos sobre cada elo da correntinha. Então, são 26 centímetros de largura, a correntinha inicial, ou para quem prefere trabalhar com a contagem dos pontos, são 82 correntes e mais 3 para subir. Iniciamos os pontos altos e aí nós vamos trabalhar por 19 carreiras de pontos altos, formando esse retângulo, e aí eu volto com vocês para nós fazermos a diminuição. Nós temos as 19 carreiras prontas, que são essa parte de baixo, essa base do nosso bojo. E agora nós vamos fazer uma diminuição de 6,5 centímetros para nós formarmos esse degrau onde nós vamos encaixar as flores. Aqui eu vou medir juntamente com vocês, com a peça em pé, para que vocês possam ver, mas o ideal é que vocês meçam colocando a peça descansada sobre a mesa e medindo com a régua sobre a mesa, para não correr o risco de, quando a gente fizer essa medida com a peça em pé, como eu estou fazendo aqui, a gente, sem perceber, a gente pode esticar a peça, então a nossa medida não vai ficar certa. Eu estou colocando em pé só para que a câmera possa pegar. Então, nós vamos medir aqui na régua 6,5 centímetros, é aproximadamente aqui. E aí nós vamos marcar. Vocês podem usar um marcador ou um fiozinho de linha numa outra cor para fazer essa marcação. Nós vamos prender um fiozinho de linha numa outra cor, somente para marcar essa parte do crochê. E aí aqui nós vamos continuar a nossa carreira, onde nós paramos a carreira de número 19, nós vamos seguir normalmente como nós seguimos as carreiras anteriores, sempre fazendo 3 correntes para subir no início da carreira, e aí nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, e aí nós vamos trabalhar até esse ponto onde nós fizemos a nossa marcação. Esse pontinho aqui. E aí nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até nós chegarmos lá na nossa marcação dos 6,5 centímetros. E aí eu retorno com vocês, nós vamos fazer 5 carreiras, diminuindo nessa parte onde nós vamos encaixar as flores, esse mesmo lado onde nós fizemos a marcação, e nessa parte, essas 5 carreiras vão manter a mesma largura. Essa aqui é a lateral do braço, e essa parte aqui é a parte de dentro, é a parte que vai ficar para o meio do peito, onde depois nós vamos colocar os botões, é a parte do centro da frente da nossa peça. E eu já cheguei no ponto alto, próximo à nossa marcação. Então, agora eu vou retirar a linha da marcação e vou fazer
um pontinho alto lá onde nós tínhamos deixado o nosso ponto marcado. E aí, a partir daqui, nós vamos fazer mais 4 carreiras, fazendo a diminuição sempre desse lado que nós deixamos esse degrauzinho. Então, nós vamos virar a peça, vamos eliminar o primeiro ponto com um ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo no segundo ponto alto da carreira anterior, e aí sobre ele nós vamos trabalhar normalmente 3 correntes para subir e um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, e aí nós vamos trabalhar até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto. Na carreira seguinte, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto e eliminando também, fazendo a diminuição também, sempre desse lado do degrauzinho, por mais 4 carreiras. Então, nós vamos ter aqui um total de 5 carreiras, sempre com a diminuição de um ponto nesse lado do degrauzinho. E aí eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Então, aqui nós terminamos aquelas 5 carreiras, formando aquela escadinha onde nós vamos encaixar as flores, que é essa cava aqui, que vai ficar do lado do centro do bojo. E agora, nas próximas 3 carreiras, nós vamos formar essa cava do braço. Para a primeira carreira da nossa cava no braço, nós vamos marcar 5 pontos no final dessa carreira, lembrando que aqui, onde nós fizemos essa escadinha, a parte de dentro, então no outro lado, na parte do braço, nós vamos começar a formar a cava agora. Então, nós vamos eliminar, nós vamos trabalhar diminuindo uma carreira na parte do centro, e aqui nós vamos diminuir diminuindo um ponto na parte do centro, e vamos eliminar 5 pontos na parte do final. Aqui, caso vocês queiram marcar, vocês podem contar os últimos 5 pontos e fazer aquela marcação com fiozinho de linha, ou se vocês preferirem, nós vamos trabalhar deixando os 5 últimos pontos sem trabalhar. Eu sempre prefiro trabalhar dessa forma, sem a marcação, porque como são poucos pontos, a gente não precisa fazer essa marcação. Então, nós vamos, mais uma vez, eliminar o primeiro ponto do lado do centro, fazendo um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto, 3 correntes para subir, e aí nós vamos seguir a sequência, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior e deixando os últimos 5 pontos altos da carreira sem trabalhar sobre eles. Essa é a primeira carreira da formação da nossa cava, que é essa cavinha que nós vamos fazer aqui na parte onde nós vamos encaixar a manga. Nós fizemos aqui esse intervalo dos 5 pontos altos e agora na carreira seguinte nós vamos pular 2 pontos na cava e um ponto aqui na parte de dentro por encaixe das flores. Então, nós vamos virar a peça, vamos eliminar agora os 2 primeiros pontos altos com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto e um ponto baixíssimo sobre o terceiro ponto alto. E dando prosseguimento, 3 correntes para subir. Vamos seguir a sequência fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, e nós vamos deixar um ponto alto lá no final, o último ponto alto, sem trabalhar sobre ele. Terceira e última carreira da formação da curva da nossa cava, nós vamos diminuir um ponto aqui na parte central e um ponto na parte da manga. Então, sempre para diminuir, nós vamos eliminar o ponto com um ponto baixíssimo. Então, novamente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto da carreira anterior, as 3 correntes para subir. E aí, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, eliminando também o último ponto alto dessa carreira. A partir daí, nós vamos fazer 17 carreiras. Nessa daqui nós vamos diminuir um ponto de cada lado, e a partir da próxima carreira nós vamos trabalhar 17
diminuindo somente nesse lado da florzinha, nesse lado onde nós deixamos os 6,5 centímetros. Então, aqui nós diminuímos 5, 2, 1, que nós vamos diminuir agora, e aí nós vamos trabalhar 17 carreiras, mantendo a largura, sem distribuição. 5, 2, 1 e 17, mantendo a mesma largura. E aqui, até essas 17, nós vamos mantendo sempre um ponto de diminuição. Nessa parte onde nós vamos encaixar as flores, a parte central do nosso bojo, que é essa parte aqui de dentro. E na parte da cava, na parte onde nós vamos encaixar a manga, só pra gente recapitular, só pra gente gravar, 5 diminuições, 2, 1, e aí nós vamos trabalhar aqui, até onde eu tenho essa marcação aqui, 17 carreiras sem diminuição. Eu tô mantendo dessa forma para que o nosso vídeo não fique muito longo, não fique muito cansativo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem nos comentários e eu explico melhor. Mas eu acredito que dessa forma dê para vocês entenderem bem. Eu vou deixar também as fotos das partes lá no nosso blog, vou deixar o link aqui embaixo. Então, aqui nós temos as 17 carreiras, depois das diminuições, depois que nós fizemos a curva da cava. Então, para a curva da cava, nós diminuímos 5 pontos, depois nós diminuímos 2 e depois 1. E aí, agora nós vamos fazer 17 carreiras sem diminuição na cava e diminuindo um ponto na parte de dentro, da parte central. Terminadas as 17 carreiras, nós vamos trabalhar agora mais 8 carreiras sem nenhuma diminuição. Então, agora nós vamos manter a largura, tanto na parte interna, na parte de dentro, onde nós vamos colocar as flores, quanto na parte da cava. Nós vamos manter a largura por mais 8 carreiras. Então, para a gente recapitular toda a peça, eu vou recapitular com vocês com essa pronta. Nós fizemos 82 correntes, mais 3 correntes para subir e trabalhamos em pontos altos por 19 carreiras. Terminadas as 19 carreiras, nós diminuímos 6,5 centímetros para a entrada das flores e a partir daí nós trabalhamos por 5 carreiras, diminuindo na parte interna, na parte de dentro, na parte do decote e sem diminuição na parte da cava. A seguir, nós diminuímos 5 pontos para começar a cava e nós trabalhamos uma carreira diminuindo 5 pontos, uma carreira diminuindo 2 pontos e uma carreira diminuindo 1 ponto. E sempre diminuindo 1 ponto na parte interna. Mais 17 carreiras sem diminuição na parte da cava e com diminuição de 1 ponto na parte interna, na parte do centro, a parte do decote, e mais 8 carreiras sem diminuição, não diminuindo nem na parte do decote e nem na parte da manga. E aí nós vamos finalizar toda essa parte dos pontos altos. E aí a seguir nós vamos para essa faixa com as flores. São as mesmas flores que nós fizemos para as costas, porém, ao invés de fazer as 6 carreiras de pontos V duplo, nós vamos trabalhar com apenas uma carreira de ponto V duplo. O nosso quadrado vai ficar menor e nós vamos fazer uma tira com 6 flores, para nós prendermos aqui, e eu já volto com vocês para a gente fazer a montagem dessa peça. Agora nós vamos fazer essa carreira com 6 quadradinhos de flores menores do que os que nós fizemos na parte das costas, para nós unirmos aqui na parte do nosso bojo. Então, aqui eu já tenho uma florzinha iniciada. Então, nós vamos fazer aquele mesmo processo que nós fizemos na parte das pétalas. Fizemos aquela primeira carreira com 7 correntinhas, unindo com o ponto baixo no topo das pétalas. E aí nós vamos fazer uma carreira com o ponto V duplo,
aquele pontinho V duplo que nós fizemos. Aqui eu já tenho a minha tira iniciada, minha carreira de florzinhas já com 5 para adiantar. E nessa última, nós já iniciamos, eu já fiz 2 faces do quadrado. Então, nós começamos com o ponto V duplo, as alcinhas, o ponto V duplo também sobre a pétala, da mesma forma como nós iniciamos os quadrados das costas lá no início. Eu não vou fazer ela toda novamente para o nosso vídeo não ficar tão longo. E aqui nós chegamos na terceira fase, na terceira face do nosso quadrado, que é onde nós vamos fazer a união. Então, eu fiz 2 pontos altos do nosso ponto V duplo e uma corrente. E aí, nós vamos unir com o ponto V duplo da florzinha da carreira anterior, mais uma corrente de intervalo, pegamos uma laçada, e aí nós retomamos o ponto V duplo e vamos fazer os 2 pontos altos seguintes. Duas correntes de intervalo, vamos prender com um ponto baixo na alça da flor anterior, e mais 2 correntes de intervalo, nós voltamos para a alcinha da florzinha que nós estamos trabalhando atualmente. E sempre fazendo esse processo, exatamente como nós unimos as flores das costas. A única diferença é que nós vamos trabalhar com menos carreiras após, com a quantidade menor de carreiras após após as pétalas. E aí, aqui as 2 correntes, nós vamos unir lá naquele ponto baixo que nós prendemos sobre a pétala. 2 correntes de intervalo. Prendemos também sobre o ponto baixo da pétala. 2 correntes, retomamos a nossa florzinha anterior. Sempre tomando cuidado para não escapar e também para a gente não rasgar o fio. Rasgar o fio que eu falo é quando a gente fura a parte do fio e a linha acaba ficando desfiada. E aqui nós vamos retornar para a nossa parte do ponto V duplo aqui, unindo com o ponto V duplo da carreira anterior. Aqui novamente eu fiz os dois pontos altos. Vou esperar a câmera focar para vocês. Uma corrente. E aí nós prendemos lá no centro do ponto V duplo do quadradinho anterior, mais uma corrente e retomamos o ponto V duplo do quadradinho que nós estamos trabalhando agora. A nossa união vai ficar dessa forma, em todos eles. E aí, agora, nós vamos terminar essa última lateral, completando o nosso quadradinho. 4 correntes, prendemos com um ponto baixo na alça da carreira anterior, mais 4 correntes. Prendemos sobre a pétala, sobre aquele ponto baixo que nós fizemos também na carreira anterior. 3, 4 correntes no centro da correntinha da carreira anterior, e as últimas 4 correntes prendemos os primeiros 3 pontos altos, onde nós iniciamos o ponto V duplo. E aí, agora nós vamos cortar o fio. Aqui a gente não precisa arrematar, porque essa parte agora nós vamos prender lá no nosso bojo. Fazer a união da carreira de flores, exatamente como nós fizemos nessa parte. Lembrando que as 2 partes da frente, elas vão ficar casadas dessa forma. Então,
Em uma delas, nós fizemos a carreira de flores do lado esquerdo da minha peça. Se você estiver assistindo esse vídeo na versão destros, essa imagem vai estar invertida, mas não tem problema, já que nós vamos formar o par. Então, em uma das partes do lado esquerdo e na outra parte do lado direito, porque essas flores vão se encontrar no centro das peças. Então, essa daqui nós já temos pronta como referência. Então, nós vamos trabalhar agora a próxima. Então, nós vamos montar as nossas flores dessa forma sobre sobre o nosso bojo. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter exatamente a largura de uma das flores. Então, nessa parte dos 6,5 cm que nós deixamos, nós vamos encaixar uma florzinha, prendendo com um ponto baixo. Então, sempre lembrando, lado direito da nossa peça, o lado direito da nossa florzinha, nós vamos colocar o lado direito voltado para a peça, ou seja, direito com direito, dessa forma. E aí, nós vamos, assim que eu achar minha agulha, aqui, nós vamos prender com pontos baixíssimos, bem aqui sobre a primeira correntinha. Esperar minha câmera focar para vocês verem. A primeira correntinha, onde nós iniciamos aquele degrauzinho. E aí, nós vamos prender o nosso fio, vamos fazer pontos baixos, unindo a nossa florzinha exatamente nesse intervalo. Se a gente precisar forçar um pouquinho para ela caber, a gente não pode ter uma diferença muito grande de cerca de 1 centímetro ou 2, porque se a gente forçar, vai ficar... Aqui vocês percebem que, como nós fizemos 6,5 cm, nós temos uma diferencinha de alguns milímetros. Então, não tem problema, a gente vai dar uma forçadinha aqui na florzinha, nós já prendemos a primeira lateral, a gente vai dar um leve puxãozinho na florzinha, para que essa parte do próximo ponto V duplo, ela se encaixe exatamente no último ponto alto da carreira. E aí, nós vamos prender as duas partes com os pontos baixos. Nós vamos introduzir a agulha sempre pegando as duas partes, a parte da correntinha da última carreira da nossa florzinha e o topo dos pontos altos daquele degrauzinho que nós deixamos no bojo. E aí, nós vamos introduzir a agulha nas duas partes ao mesmo tempo, já arrematamos aquela linha e vamos fazer um ponto baixo sobre as duas partes. Trabalhando sempre os pontos altos na sequência, seguindo a sequência dos pontos, trabalhando os pontos altos pela sequência trabalhando os pontos baixos, seguindo a sequência dos pontos altos da carreira anterior. Sempre dando uma puxadinha na nossa florzinha, se for necessário, para que ela se encaixe exatamente, no tamanho daquele degrauzinho que nós deixamos. E aí, nós vamos fazer isso até o final da nossa carreira. E aí, aqui um detalhe que é importante para mostrar para vocês, dois detalhes importantes. Primeiro, onde é o centro do nosso ponto V duplo? São aqueles dois pontinhos, aquelas duas correntinhas que nós temos no centro. Então, dentro daquele espacinho das duas correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha e ela vai coincidir exatamente com o último ponto alto da carreira anterior. Então, assim, a gente garantiu que a nossa florzinha se encaixasse perfeitamente nesse espaço. E aí, aqui, eu vou arrematar o meu ponto. E o segundo detalhe também importante é sobre aquela parte que eu falei com vocês no início, da gente encaixar lado direito com lado direito, o lado direito da florzinha com o lado direito do bojo. Porque aqui, ó, quando nós viramos a peça, nós temos
lado direito da florzinha, o lado direito do bojo, e a nossa costura ficou do lado avesso. E aí agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui no topo, naquela partezinha do ombro. Nós vamos pegar a nossa tira e as duas primeiras florzinhas aqui no topo da tirinha, nós vamos encaixar aqui nessa parte do ombro. Tomando cuidado para não torcer a alcinha, então nós vamos virar ela dessa forma. E aí nós vamos encaixar da mesma forma que nós fizemos. O centro do ponto V duplo na primeira correntinha do encaixe do ombro. E aí nós vamos contar 1, 2 flores e o ponto V duplo da segunda florzinha vai encaixar na última correntinha. Dessa forma. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Ponto baixo, prendendo essa parte, e depois nós vamos trabalhar a parte no intervalo entre uma e outra, fazendo essas florzinhas encaixarem aqui. E aí nós vamos ter as duas partes do bojo, vão ficar dessa forma. E aí agora nós vamos fazer essa parte aqui dos pontos altos e das correntinhas, que nós vamos encaixar para completar essa parte aqui, para nós fazermos a parte dos botões, a vira com as casinhas e a outra parte com os botões. Então nós vamos fazer esse pedacinho aqui apenas com uma correntinha e pontos altos. Para aquela partezinha onde nós vamos complementar a parte da frente, nós vamos começar com uma correntinha de 14 centímetros.